Boa noite a todos! Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão, muita gente, com certeza. Olha, é uma bênção estar aqui na casa de Deus com cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, todo mundo que chegou, grande bênção, meses e meses de preparo e de orações, e agora vocês chegaram de vários cantos, de Rondônia, e isso me deixou muito feliz. Faltou o pastor Marcelo de Machadinho, esteja orando por eles, e faltou o pastor Jeremy também de Vilhena. A família toda está doente, então não deu para vir, mas vocês chegaram, que bênção, né? Quem trouxe seu cérebro e seu coração também, levanta a mão, por favor. Amém. Hoje à noite queremos prestar muito bem atenção na música e na pregação, então por favor preparem os seus corações aí nas suas cadeiras. Então, nossa igreja normalmente não tem esse tanto de gente, então há um número limitado de inários, tá bom? Então, se você tem por perto, tipo, mais do que um inário, dá para compartilhar, isso pode ajudar os que não têm. Se nem você, nem a pessoa perto de você, ao seu lado, tem inário, você pode levantar a mão só para a gente dar uma olhada? Isso, eu passo para quem não tem, tudo bem? Por favor, isso ajuda. Vou apresentar algumas pessoas, mas agora não, nós vamos começar louvando a Deus. Então eu pedi que pastor Sandro de Porto Velho viesse para nos dirigir. Então pastor Sandro, pode vir por favor. Vamos achar nos nossos inários 2, 3, e vamos começar diferente. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. 2, 3, 3. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, Ele desceu. Antes de sentar, vamos para Deus em oração. Pai, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos maravilhosas na nossa igreja aqui e nas outras igrejas de Rondônia, e também, inclusive, a igreja do pastor Luiz lá na Bahia.
E agora chegamos aqui nesses momentos, o foco dessa conferência, esses cultos. Nós podemos facilmente ficar distraídos por outras coisas, mas nós queremos que o Senhor faça uma obra em nós, uma obra transformadora. Precisamos compreender o valor da igreja local nesse mundo, o valor da salvação, o valor do teu Filho, Jesus Cristo. E eu peço, Pai, em nome dEle, que o Senhor opere através da música, através da comunhão e especialmente através da pregação da palavra durante essa conferência. Eu quero te agradecer por proteger todos que vieram, passam na BR, em outros lugares, esse perigo, várias coisas aconteceram, mas o Senhor protegeu todos nós. Obrigado por nos amar. E eu peço que o Senhor seja exaltado em nós, então nos ajude, nos dê a força, o desejo, a disciplina, a sabedoria para te honrar, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, vocês podem sentar. Muito obrigado, irmãos, por tudo. Seria impossível hoje à noite tentar falar o nome de cada pessoa que ajudou para essa conferência ser uma realidade. Há anos atrás, eu tinha no meu coração, vou acreditar que foi de Deus, para ter uma conferência especial com todos os irmãos que eu conheço em Rondônia. E agora aconteceu pela primeira vez. Já tivemos outras conferências só da nossa igreja, mas eu estava pensando sobre as necessidades de Rondônia, especialmente nas igrejas em Rondônia, e que uma conferência dessa pode ser um momento muito especial, marcante das nossas vidas, para ser um começo de algo novo, algo bom, algo de Deus em Rondônia. Mas vai exigir muito mais do que a força da nossa igreja, vai exigir a força de todos nós, pelo poder do Espírito de Deus, tentando realmente fazer a obra. E eu sei, eu conheço a maior parte das pessoas aqui, eu sei, vocês têm um desejo. Muitos vieram por horas para chegar aqui. Uma grande bênção, vou falar para vocês, grande bênção para mim, para a nossa igreja. Pessoas limparam a igreja, pessoas limparam a chácara, pessoas prepararam a comida, e muita coisa, a organização, tudo. Obrigado a todos que ajudaram de qualquer forma, e todos vocês que oravam, estão orando e estarão orando, obrigado também. É uma coisa especial. Eu vejo aqui, talvez futuramente através desse grupo, novas pessoas salvas, novos casamentos, novas famílias, pessoas fortalecidas, vidas transformadas, muitas coisas através de um evento desse. E muitas vezes, por exemplo, alguém não consegue achar a pessoa certa para a sua vida na sua própria igreja, mas através de eventos desses, acaba conhecendo aquela pessoa especial, né? Deus faz isso. Eu sou casado, não estou procurando, mas eu sei que alguns solteiros aqui estão procurando. Alguns aqui ficam falando para mim: pastor, ore por mim, quero me casar, pastor. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, mas não vou falar o nome não. Tem alguns, na verdade, mas estou pensando em uma irmã específica. Mas esteja orando pelos solteiros. Quem acha que a vida é difícil para os solteiros, levanta a mão. Acho difícil, é difícil. É difícil. Quem acha que a vida é difícil para os casados, levanta a mão. Agora os casados levantam a mão, né? Pois é. Amém. Quem é de Ouro Preto do Oeste? E Ouro Preto do Oeste, só Ouro Preto do Oeste, e você está aqui pela primeira vez, você pode levantar a mão, por favor, pela primeira vez, de Ouro Preto do Oeste, eu sei, aqui sim, a mãe do João Neto, ele falou que ia trazer a mãe dele e trouxe, que bênção, e volte mais vezes, por favor. Muito bem. Tem outro de Ouro Preto?
Tudo bem. Ou então, mais tarde eu vou apresentar os pastores no culto, mas deixe-me explicar algumas coisas aos irmãos como que vai ficar. Eu acho que todo mundo basicamente sabe o que vai acontecer. O foco dessa conferência é a pregação que Deus deu para o pastor Luiz. Vem aqui e nós estamos orando por isso, que Deus faça algo em cada vida, especialmente na nossa igreja e também nas outras igrejas que estão participando. Porém, Deus abriu a porta para, olha que milagre, essa chácara tão bonita para podermos ajudar os irmãos que vieram de fora. Então lá nós vamos aproveitar. Então o que vai acontecer? Lá nós vamos ter um almoço, feijoada, e no domingo churrasco na chácara, tudo bem? Então comida lá, todo mundo é convidado, pode ir, pode comer, pode engordar, tudo bem? E vai ser bom, né? Se quiser ajudar com algo, tipo comida, alguma coisa, beleza, estamos já organizando essas coisas, mas pode conversar com minha esposa. Pode levantar a mão rapidinho, por favor, se quiser ajudar. Às vezes a pessoa quer doar por causa das despesas de uma conferência dessa, e tem uma caixa na parede lá atrás, se quiser doar para essa conferência, bem? Mas a chácara, se precisar saber onde fica, eu posso explicar, mas você sai aqui na BR e vira para a direita. Quando você passa a entrada que sobe para o morro da Embratel, você vai passar em frente dessa entrada, e a próxima entrada basicamente é a entrada da chácara onde nós estamos, e é uma cerca branca, tá bom? E você pode entrar e achar as coisas de lá. Há uma piscina suja lá, então e não tem cerca, não tem nada. Então quem tem crianças, fique de olho, por favor. É uma piscina, tá? É uma coisa importante saber que não tem cerca. A criança vê água e quer ir para a água, mas às vezes a criança não sabe nadar. Então, por favor, fiquem de olho, todos vocês. Se tiver problema na chácara, me avise. Toda noite, para ajudar os irmãos, nós vamos ter comida aqui. Então já temos comida pronta aqui para comer depois do culto. Então pode aproveitar isso, não esquecem disso. E amanhã vai ter coisas especiais, e domingo. Deixa-me só explicar amanhã. Amanhã, todos vocês que estão na chácara vão estar lá, vão saber o que está acontecendo. Vocês que não vão estar na chácara dormindo, são convidados a irem para lá, para a oficina do pastor Sandro, amanhã às 10 horas. Depois dessa oficina, nós vamos ter a feijoada, o almoço, todo mundo é convidado, tudo bem? Então pode chegar às 10 horas para a oficina, e meio-dia nós vamos mais ou menos fazer a feijoada, comer a feijoada. À tarde, tudo liberado, você pode ficar aqui na cidade ou não, mas tome cuidado, um feriadão, muita pessoa fazendo coisas no sábado, especialmente nos lugares turísticos. Tem aqui o bosque, tem a praça, tem o morro da Embratel e outras coisas mais afastadas da cidade. Eu queria mostrar para vocês as árvores que caíram por causa do vendaval que chegou ontem, mas aparentemente a prefeitura já limpou tudo lá. Mas ainda pode ver esse lugar. Eles estão tendo eventos aqui na cidade amanhã também, por parte da manhã, se eu não me engano. Uma outra coisa que eu queria falar, eu esqueci. O que é? Você está pensando algo que eu preciso falar para todo mundo? Amor, nada, né? Se acabar pensando algo, me avise. Mas é isso. Eu sei o que eu preciso falar. Quem gosta de brincar, correr, tomar banho de piscina, de rio, levanta a mão. Okay. Então, única regra: não falta nos cultos. Sabe? Eu vou fazer uma oração especial para vocês que faltam nos cultos, tá bom? Mas então é isso. Então, por favor, não falte. Eu recomendo. Se você pode brincar a tarde toda, porque depois do almoço não tem nada. Mas passe um tempo descansando para poder chegar aqui no culto e realmente prestar atenção na palavra de Deus. Por favor, vamos fazer isso. O pastor Luiz se preparou, orou, passou tempo com Deus, chegou querendo ser uma bênção. Então, por favor, faça isso.
chega aqui antes de 19h30, se é possível, por favor. Isso é uma grande bênção. Então, essa amanhã, domingo, eu explico. Amanhã eu vou explicar mais sobre domingo, mas amanhã, então, 10 horas, meio-dia e 19h30. Agora, Pastor Sandro e a família dele vão chegar, vão apresentar uma música especial para nós, tudo bem? Então esteja orando por eles. Pastor Sandro, uma grande bênção. Vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas agora a família dele pode chegar para... Tudo bem, eu coloco. Uma das coisas que eu gosto de ver é uma família toda que quer servir a Deus. Hoje em dia nós estamos vendo um grande número de pessoas que uma pessoa vai para uma igreja, outra pessoa vai para outra igreja e tudo separado.
Eu conheço pessoas que falam: eu quero me casar com esse rapaz, eu sei que ele vai para outra igreja, ele não vai, mas tudo bem, vai dar certo. Quando eu me casar com ele, vai comigo. Ok, tudo bem. Acho que não vai dar certo não. Mas essa família é uma grande bênção, vendo o desejo deles de cantar juntos, tocar instrumentos, uma coisa que toca o coração. Nem todo mundo vai ser pastor, mas podemos ter famílias cristãs que querem servir a Deus. E um desejo meu. E a única forma de melhorar o Brasil ou qualquer outra nação é por fortalecer as famílias na palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. É triste, eu vejo que quando um pastor decide, por exemplo, fazer um curso sobre família, pouca gente quer ir, não valoriza. E quem não percebeu que as famílias estão sofrendo hoje em dia, porque o povo não valoriza. Obrigado, pastor, pela música, uma grande bênção. Vamos achar Filipenses capítulo 2 nas nossas Bíblias, por favor. Filipenses capítulo 2. O tema da nossa conferência é Filipenses 2:15. E eu estava lendo, eu pensei, não, vamos ler versículo 14 também, porque eu acho que todo mundo precisa. Então vamos ler Filipenses 2:14 e 15. Pode ficar na sua cadeira, tudo bem? E mais tarde a gente fica de pé para outras coisas, mas vamos ler aqui Filipenses 2, versículos 14 e 15. Vamos lá. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Pense nisso, irmãos, por favor, durante toda a conferência. Agora vamos achar 2:2:8, por favor, 2:2:8. E novamente vamos ficar de pé. Pastor Santo pode vir e nos dirigir nessa música aqui. Eu tenho um Salvador. 2:2:8. Eu tenho um Salvador, com Ele eu quero andar. Eu vejo a multidão sem rumo a vagar, sofrendo sem destino, me faz a procurar. Vou falar, que Jesus morreu na cruz para me salvar. Que seu sangue derramou, demonstrando o grande amor, que liberta e transforma o pecador. Agora na segunda estrofe, todos vão cumprimentar uns aos outros, tá certo? Amigo pecador, Jesus o bem nos fez, com precioso sangue, comprou-nos de uma vez, e já ressuscitou e anda o pecador errante que Ele quer salvar. Vou falar, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aleluia, que seu sangue derramou, demonstrando o grande amor, que liberta e transforma o pecador. Pastor, olha, estamos dando um jeito aqui. Eu falei para ele bem no meio da música para fazer algo que eu não falei nada para ele sobre isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem fez uma nova amizade agora nesse momento? Alguém levanta a mão? Ninguém. Então, toca mais uma vez, por favor, rapaz, toca mais uma vez essa música, tudo bem? Pode ver, pastor.
Vamos cantar mais uma vez a primeira estrofe. E na segunda, vamos cumprimentar uns aos outros. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho um Salvador, com Ele quero andar, pois Ele é minha vida, só nele eu vou falar. Eu vejo a multidão sem rumo a vagar, sofrendo sem destino, me faz a procurar. Vou falar, que Jesus morreu na cruz pra me salvar, aleluia. Que seu sangue derramou, demonstrando grande amor, que liberta e transforma o pecador. Amigo pecador, Jesus o bem nos fez, com precioso sangue, comprou-nos de uma vez, e já ressuscitou e anda a procurar o pecador errante que Ele quer salvar. Vou falar, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, aleluia. Que seu sangue derramou, demonstrando grande amor, que liberta e transforma o pecador. Amém, irmãos, vamos chegar, que bênção. Agora quem fez uma nova amizade, levanta a mão, alguém? Um pouco, fez? Amém, fez? Olha, então semana que vem, ou não, semana que vem não, amanhã a gente vai tentar de novo, tudo bem? Tá, a gente vai dar um jeito aqui para fazer umas novas amizades. Quem achou aquela pessoa especial para o resto da sua vida? Alguém achou? Já, legal. Mas quem achou hoje à noite? Alguém achou? Não? Tudo bem. Amém. Vocês podem sentar. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei tocar instrumento. Eu digo instrumento nenhum. Eu tenho violão, mas eu aprendi só rock and roll. E cada vez que eu pego o instrumento, é complicado isso, né? Eu tenho rock and roll nas veias ainda. Pastor Santo, estou precisando de ajuda. Estou falando a verdade. Estou confessando o meu pecado. A única pessoa que tem mais pecado do que eu é a Regina aqui. Mas a outro irmão aqui, ele sabe tocar. Pastor Luiz, né? Você está pronto para tocar uma música aqui agora? Pode vir, por favor? Não sei. Nosso povo não morde muito, né? Verdade. Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Daqui a pouco a gente fala mais, se Deus quiser.
Alguns anos atrás, eu estava em Rio Crespo, pregando para um grupo de jovens. Que ano que foi? 2016? A Cojubabe me convidou, e também convidou o pastor Luiz para pregar, né? Então entramos numa competição, quem é o melhor pregador? Não aconteceu. Mas eu fiz uma amizade com ele, e realmente uma bênção, pastor Luiz. Eu vou estar falando mais sobre ele, porque ele é o pregador, mas grande bênção para mim. Pastor Sandro, conheço há pouco tempo. Conheci ele em Itapuã, ele é de Porto Velho. Na verdade não é de Porto Velho, mas está pregando lá, pastor lá. E eu percebi algo especial na vida dele, algo que tocou meu coração, especialmente na questão da música. E então eu convidei ele. Na verdade era a ideia da minha esposa, e eu fiquei feliz. Eu falei, não, vamos fazer isso, porque todo mundo da minha igreja sabe, eu não sei cantar, não sei dirigir música, não sei tocar bem instrumento. Então é melhor ter alguém que realmente tem sabedoria. Pastor Sami aqui, eu conheço desde 2012, né? E mora em Ji-Paraná, está pastorando uma igreja, plantando uma igreja. Agora tem um ponto de pregação em outro lugar da cidade. Deus está abençoando muito a obra do pastor Sami, tem seu próprio prédio agora. Construiu a primeira fase, tem outras fases ainda para completar, mas Deus está abençoando. Sempre um apoio, está aqui com a esposa e as crianças espalhadas por aqui, né? Ali, né? Pastor Sandro está com 3, esses aqui no piano, e essa mocinha aqui, a esposa dele também. Pastor Luiz está aqui com a esposa dele. Também pastor Cleis, cadê pastor Cleis? Ele está aqui. Pastor Cleis está aqui também, esse homem altão, grande bênção, né? Eu conheci ele no acampamento, né, em São Felipe. E na hora que eu comecei a conversar com ele, eu falei, esse é um servo. E realmente ele tocou meu coração, o jeito dele, sempre procurando uma maneira de servir, traz convicção. Eu vejo ele como ele consegue achar uma necessidade que você tem no momento, ele ajuda. É uma bênção ver isso, uma grande bênção. Não quero esquecer nenhum pastor. Tem outro pastor aqui que eu estou esquecendo. Infelizmente, pastor Jeremy, ele não conseguiu vir, doente, toda a família. Pastor Marcelo, ele quis muito vir. Quem é de Machadinho? Levanta a mão, de Machadinho. Esses são de Machadinho, da igreja dele, né? Mas ele não conseguiu vir por causa das necessidades da igreja lá em Machadinho. Ele é uma grande bênção. Ele é o pastor que pintou a fachada da igreja aqui. E ele quis muito vir, conhecer todo mundo aqui, mas não deu. Então me deixou triste, né? Mas eu fiquei feliz com todos vocês, especialmente os irmãos que chegaram de Machadinho, né? Representando essa cidade. Mas então esses são os pastores que estão conosco. Se outro pastor chegar, me avise, tudo bem? E por favor, faça o máximo, irmãos, para conhecer esses pastores e os outros irmãos. Não fica assim na sua, mas sai da sua vida para conhecer os outros, por favor. Seria uma grande bênção. Nós vamos orar e ouvir a pregação, mas bem antes, eu chamei a minha esposa para cantar uma música para nós. Então preste atenção. Julie, essa música está no inário? 277. Se quiser seguir a letra, é 277 dessa música. Minha
É um privilégio fazer parte de uma igreja tradicional. Não tem toda a oba-oba, a bagunça. Eu gosto de emoção, gosto de tudo isso. Mas poder saber que você está num lugar com um povo que leva a sério a pregação da palavra de Deus. E não quer simplesmente qualquer coisa da Bíblia, mas uma interpretação correta da Bíblia. Alguém que ensina, alguém que explica, e alguém que tem paixão, que quer realmente passar a palavra para os corações dos ouvintes. E eu ouço isso nas músicas que escolhemos, eu vejo isso nos rostos dos que estão cantando e tocando instrumentos, e também estava pensando na minha esposa, mas também na pregação. E agora o pastor Luiz vai vir, conheci, como eu falei, num acampamento no Rio Crespo. Pastor Luiz, eu não convidei ele simplesmente por causa da pregação dele. E eu vejo algo nele e na esposa dele que eu queria que o pessoal daqui visse. Uma coisa especial. Eu sei que agora ficou difícil para vocês, né? Tem que se comportar bem, pastor, tá bom? Não fala nada errado. Mas realmente eu digo isso de coração. Quando eu vi eles, o comportamento deles, maneira de agir e tudo, eu falei, esses dois aqui são uma bênção, são uma luz, são uma ajuda. E eu falei para ele, eu vou te convidar para a minha igreja, eu vou te convidar. Demorou um pouco, né? Sou um pastor lento, mas deu certo, conseguiu chegar. Veio da Bahia, ele é o pastor de uma igreja lá, e se quiser pode explicar um pouco do seu ministério, não tem problema nenhum. Mas uma grande bênção. Esteja orando por ele, tenha suas Bíblias preparadas. Se tiver caneta, marcar alguma coisa, pega uma caneta também para marcar notas, um caderno, numa folha, na página da sua Bíblia, para realmente pegar o que Deus quer que você recebe hoje à noite. Então, pastor, está certinho o microfone? Pode ligar para a luz verde aparecer. A gente estava tendo problema com esse microfone. Deu certo, foi totalmente para o outro lado, né? Então pode vir, pastor, pregar para nós. Vou tirar esse microfone aqui. Boa noite, irmãos. Agora oficial da minha parte. É um prazer muito grande, nosso coração sente de alegria em Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Ouro Preto do Oeste, conhecendo esta igreja do Senhor. E sou imensamente grato a Deus pela maneira como o Senhor tem nos abençoado já desde antes de chegar aqui em Ouro Preto, não é? Mas tudo que envolve esse trabalho que está acontecendo, o Senhor tem nos abençoado muito. E louvo a Deus, agradeço ao Senhor também pela vida do pastor John. Obrigado, pastor, também pela confiança, tá bom? Pelo convite, a igreja também. E realmente nós nos conhecemos em 2016. E eu sempre converso com o Josi que muitas coisas nos chamou a atenção também. A família do pastor John, né? A bênção que são, graças a Deus. Mas também, assim como todo mundo fala tão bem português, parece que é todo mundo brasileiro aí na língua. E se não dissessem que não eram, a gente dificilmente ia, né, achar que fossem, porque falam muito bem. E é bom, não é? Quando a gente fala e é compreendido, e vice-versa. Uma vez eu estava mais Josi, numa igreja lá em Franca, e a gente conheceu uma família de missionários, o pastor Bob Nichols, coisa assim. E nesse dia tinha outra família de missionários americanos também que estão vindo para ser missionários lá em Franca também, na região, eu acho que seja lá.
mas lá a gente conheceu. Então o pastor e a esposa falam bem pouquinho português, acabaram de chegar. E os 3 filhos, nada. E uma menininha que também não falava português, ela olhava para Josi e ficava olhando para Josi. E Josi para ela, ninguém sabe, Josi não fala inglês nem português. Tá bom, teve o culto, terminou o culto, e ela ficava olhando para Josi e olhava para a gente, e Josi para ela. Aí teve, depois do culto, o aniversário de uma irmãzinha pequena, ela foi, trouxe um doce, deu a Josi, e olhava para Josi, meu Deus, que coisa, a gente não sabe falar aqui. E aí eu peguei e fui lá para fora, mas Josi depois, e ela foi atrás, eu ficava assim olhando para Josi. Aí eu pensei, agora eu vou usar todo o meu inglês que eu aprendi de quinta série, ver se vai dar certo aqui. Olhei para aquela pequenininha e falei assim, what's your name? Irmãos, quando ela me respondeu, eu fiquei muito emocionado. Ela dizia assim, my name is Sofia. Eu digo, eu falei inglês, isso deu certo. Mas também parou por aí, não falei mais nada, fiquei, porque eu ainda não sei falar mais nada que é isso aí. Mas foi muito bom a comunhão com aqueles irmãos também, como está sendo uma bênção muito grande estar com os irmãos, conhecer o pastor Sami, né, pastor? Prazer conhecer o senhor, sua família, também rever a irmã Maria, né? E os pastores, que o pastor já apresentou, o pastor Sandro, e conhecer o pastor Cleis. Prazer, viu, pastor, conhecê-lo também. E irmãos, de verdade, a gente está muito feliz de estar com os irmãos, estamos orando ao Senhor para que seja um tempo abençoador para nós, para os irmãos também, e que em tudo o nome do nosso Deus seja exaltado. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 2, o versículo 15. O texto que nós já lemos, Filipenses capítulo 2, o verso 15. E diz assim a palavra do nosso Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Por favor, feche seus olhos nesse instante e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, e peça para que Deus fale ao seu coração, conforme a necessidade do seu coração, eu também ao meu, e que ao final desta primeira noite nós saiamos daqui com decisões tomadas diante de Deus, que glorifiquem o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por esta comunhão que temos com o Senhor, com nossos irmãos, também por causa do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos nessa noite que o Senhor ainda continue a falar, como já falou através da mensagem cantada. Agora o Senhor fale também, ó Deus, através da mensagem a ser pregada aos nossos corações. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, eu já estava esquecendo, mas rapidinho, nós somos lá de Simões Filho. Simões Filho fica na Bahia, a mais ou menos 30 quilômetros de Salvador. E é uma cidade bonitinha, uma cidade muito perigosa. Ela esteve há 2 anos como a mais violenta do Brasil, mas graças a Deus a gente está agora, acho que em 3º lugar do Brasil aí, não é como mais violenta, mas melhorou, né? Estava em 1º lugar, mas ore por nossa cidade. Que eu saiba, só tem a nossa igreja batista fundamentalista lá e uma regular, não é que eu saiba. Então é uma cidade com mais de 130 mil habitantes. Nós estamos orando ao nosso Deus e planejando começar outros trabalhos do Senhor na nossa cidade. Então a gente conta desde já com suas orações, tá bom? E também por nossa igreja esse ano, se o Senhor permitir, vai completar 30 anos. Eu estou pastoreando desde 2010, né? Então 9 anos esse ano, se o Senhor permitir, e será em novembro nossa comemoração ao culto de gratidão ao nosso Deus pelos 30 anos da nossa igreja. E os irmãos são todos convidados a irem para a Bahia, não é mais ou menos rápido, depende de como você vá, mas são todos muito bem-vindos e esperamos que o nosso Deus também nos abençoe muito e seja glorificado no nosso culto a Ele
de 30 anos na nossa igreja. Então, lembre de orar por Simões Filho e pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Nos próximos dias, Deus permitindo, a gente aproveita mais um pouquinho. Astros resplandecentes numa geração corrompida. Vamos falar esse tema na nossa voz? Astros resplandecentes numa geração corrompida. Só as mulheres já. Homens, astros resplandecentes numa geração corrompida. E para ninguém nunca mais esquecer desse tema, numa só voz, todo mundo. Astros resplandecentes numa geração corrompida. Muito bem, amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que vou ler mais uma vez, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse verso, esta carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que como todos os outros escritores da palavra de Deus, foi movido, foi usado pelo Espírito Santo do Senhor. E eles escreveram, Paulo escreveu tudo quanto Deus quis que ele escrevesse, aqui especificamente, a igreja de Filipos. Esta igreja que nós encontramos os seus primeiros registros ali no capítulo 16 de Atos, não é? Quando Paulo, Silas e equipe, na segunda viagem missionária, passando em algumas regiões, o texto chega a dizer que Paulo e equipe tentavam ir para um outro lugar, mas o Senhor não permitiu. E depois para um outro lugar, e o Senhor não permitiu, até que apareceu um homem numa visão e clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Entendeu então Paulo e sua equipe que o Senhor os chamava, irmãos, para pregar o evangelho na região da Macedônia. E ali em Filipos algumas coisas interessantes aconteceram. Naquele capítulo 16 nós vemos, por exemplo, quando Paulo e a equipe conhecem Lídia e sua família, que já servia ao Senhor, foram batizados. Depois nós encontramos uma moça que foi liberta, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e de repente ela começou todos os dias a falar acerca de Paulo, que era um homem, o filho do Deus Altíssimo e tal, mas Paulo sentiu que aquilo não era de Deus, e expulsou aquele espírito, e aquela mulher foi liberta, o que causou uma prisão para Paulo e Silas. E aqueles homens apanharam, foram postos na prisão. E ontem a gente ainda meditava lá na igreja Maranata, como, irmãos, aqueles homens sofreram, mas ainda assim o texto nos diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, até que o Senhor manda um terremoto e as prisões são abertas. E você, conhecendo a história, você sabe que havia ali pelo menos um carcereiro, o carcereiro que se desesperou quando viu que as prisões estavam abertas, achando que todo mundo tinha ido embora. Mas aí Paulo diz: olha, não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. E dali, meus irmãos, o homem desesperado pergunta para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para me salvar? Ao que eles dizem no versículo 31 de Atos: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem ouve a palavra de Deus, a família daquele homem ouve a palavra de Deus, eles se convertem, recebem a Jesus como Salvador pessoal. E logo depois nós vemos o texto dizendo que a sua família foi batizada, e aquele carcereiro. E então, meus irmãos, nós vemos o texto dizendo que a alegria estava agora naquela família, tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus alcançou aquelas vidas, e ali a gente vê o começo, irmãos, da igreja em Filipos, uma igreja que anos mais tarde Paulo escreve esta carta. Não era uma igreja ao que nós conhecemos
desta carta não era uma igreja problemática. Na verdade, foi uma igreja que foi até uma bênção para Paulo, para o ministério, para a obra, mas eram irmãos que precisavam muito, como todos nós que aqui estamos, como nossas igrejas que estão aqui representadas, aqueles irmãos precisavam ser encorajados, irmãos, a brilharem por Jesus Cristo, porque os astros resplandecentes, eles devem resplandecer. Como luz que somos no Senhor, a Bíblia diz que nós precisamos brilhar. Se não estou brilhando, algum problema há. E Paulo encoraja aqueles irmãos nesta carta para o desafio, irmãos, de brilhar no meio de uma geração corrompida. Que escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 29 especialmente, Paulo diz como está ainda hoje, nós podemos dizer, a humanidade. Versículo 29, estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos. O mundo, meus irmãos, está corrompido, e cada vez que passa o mundo está pior, não é verdade, irmãos? Está pior, cada vez que passa está mais difícil viver aqui. E como servos de Deus, é claro que nós precisamos almejar cada vez mais a volta do nosso Salvador para nos levar, mas enquanto Ele ainda não veio, meu irmão, minha irmã, é sua responsabilidade e minha, é nossa responsabilidade testemunhar para essas pessoas a partir da nossa vida. E o nosso irmão Paulo escrevendo, ele lembra aqueles irmãos, em primeiro lugar, para a nossa lição nessa noite, que Cristo é a nossa vida. E se Cristo, irmãos, é a nossa vida, nós precisamos permitir que Ele viva aqui através de nós. No capítulo 1, versículo 20 e 21, Paulo disse assim, de Filipenses: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: porque em nada tenho a minha vida por preciosa para Ele mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E o texto segue, encorajando aqueles irmãos. Paulo se coloca como um exemplo para aqueles irmãos, e lembra aqueles irmãos para a seguinte realidade: a vida, Cristo, Ele é a nossa vida. E meus irmãos, o que acontece é que muitas vezes aumenta o número de servos do Senhor que estão, na verdade, querendo viver para si, cheios de si e pensando só em si. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o nosso irmão Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo é a nossa vida. Irmãos, em Romanos 8, versículo 14, nós encontramos que quer morramos ou vivamos, somos de quem? Do Senhor. Então, vamos viver de fato para o Senhor no nosso dia a dia. Vamos de fato, irmãos, lembrar desta maravilha que nós temos, que é Cristo como nosso Salvador. E já que nós o recebemos como Salvador, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso dono, nós vivemos por causa dEle. A minha vida não pertence mais a mim mesmo depois que eu recebi a Cristo como Salvador, também não pertence mais a você depois que você entregou a sua vida. Cristo agora é a sua vida. E por isso, meus irmãos, para que nós brilhemos como luz, como astros, no meio de uma geração corrompida, nós precisamos ter em mente, como Paulo tinha,
a consciência de que Cristo é a nossa vida, por isso nós precisamos ver para Ele. Há muitos salvos que estão se esquecendo disso e vão se enchendo cada vez mais do seu ego, do seu eu, volto a dizer, de si mesmo, e não se importando com as coisas do Senhor, com os perdidos, porque essa geração que falamos aqui e que a Bíblia mostra, está assim ainda porque não conhece a Jesus como Salvador. E de quem é a responsabilidade? De quem é o privilégio? É da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, irmãos, Ele é a nossa vida e Ele quer com certeza que o mundo veja em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João Batista, quando esteve aqui e pregava, era um homem que fazia a obra do Senhor, pregava a mensagem de arrependimento, mas ele fazia questão que o Senhor Jesus aparecesse. Em João 3, versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça, aliás, e eu diminua, porque é o Senhor quem tem que aparecer. E numa vida que brilha, uma igreja que brilha por Jesus, quem aparece é Jesus. Quando olham para você e para mim, para a nossa igreja, será que as pessoas estão vendo realmente o Salvador que é a nossa vida? Talvez nessa noite nós tenhamos pessoas aqui que ainda não têm Jesus Cristo como a sua vida, mas saiba, querido amigo, amiga, que é o desejo de Deus. Ele disse em João 14, versículo 6, o texto diz: e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele ainda hoje continua salvando almas. O Senhor Jesus continua ainda hoje querendo alcançar mais e mais vidas e tornar-se a vida de várias pessoas ainda nesse mundo. Na verdade, irmãos e amigos, o desejo de Deus é salvar a todos. Agora Ele respeita a sua decisão. A vontade de Deus é lhe dar a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, que é a nossa vida, como diz Colossenses, Ele diz em João 6,47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ou seja, em Jesus, tem a vida eterna. E essa vida, ela é eterna, ela é para sempre. Não é uma vida que você ganha hoje, não é fruto de uma salvação que hoje você ganha, amanhã você perde. Não, porque a Bíblia nos diz que esta salvação, esta vida, ela é eterna. Em João 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. No verso 28, ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e ninguém se arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu, ou mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Isso é segurança de salvação. E nós, uma vez salvos, eternamente salvos por causa de Jesus Cristo, que nos deu a vida eterna, vida que Paulo também escreveu em Tito 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Nem o pecado que vem depois, irmãos, da promessa de Deus, ele não pode anular essa vida eterna. E isso é um motivo de alegria para todos que já têm Jesus como sua vida, amém? Porque nós podemos dormir em paz e acordar em paz, certos da salvação. O dia em que nós partirmos daqui, sabemos que iremos para o Senhor. Você já tem essa certeza nessa noite? Quando você partir deste mundo, você vai para o Senhor? Se Cristo for a sua vida, se você recebê-lo como seu Salvador, pode ter a certeza que o seu futuro partindo daqui será no céu. Amados irmãos, há uma grande responsabilidade para todos nós que somos filhos da luz
andarmos como filhos da luz. E sendo assim, o nosso irmão Paulo, ainda no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, ainda encorajando os irmãos, ele diz o seguinte: olha, irmãos, vocês precisam portar-se conforme o Evangelho de Cristo. Ao recebermos Cristo como nossa vida, como nosso Salvador, a Bíblia nos diz que nós nos tornamos em nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Já que recebemos Cristo como nossa vida, agora nós somos nova criatura. Já que somos nova criatura em Cristo, nós temos agora, irmãos, uma nova mentalidade. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nova vida em Cristo, nova criatura, nova mentalidade. Nossa maneira de pensar muda completamente à medida que vamos guardando em nosso coração a palavra de Deus. Não tem como o crente brilhar por Jesus sem a palavra de Deus, irmãos. E nós somos felizes realmente, viu? Por pertencermos ao Senhor, por estarmos na igreja do Senhor, que ensina a palavra do Senhor. Irmãos, como o pastor bem comentou aqui, infelizmente é alarmante o número de pessoas que não estão valorizando a oportunidade que têm para estudar a palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, que é viva e eficaz. Essa palavra que não muda, porque não é um livro de homens, é um livro de Deus. Essa palavra que ela não muda, porque ela é perfeita, e o que é perfeito não precisa mudar. Essa palavra que é a palavra de Deus é o nosso alimento, é o que vai nos dar força na nossa caminhada cristã. E à medida que nós vamos comendo a palavra de Deus, cá fora nós vamos resplandecer, nós vamos brilhar. À medida que eu medito na palavra, eu vou caminhando conforme a palavra. Certo dia um pastor viajou para pregar em outra cidade. Não sei se era como a gente aqui, não é? Que veio dali de mais ou menos longe. E aí o pastor que ia pregar foi cedo, não é? Para não chegar atrasado no culto, foi bem cedo. E como chegou muito cedo também na igreja, ele pensou: eu vou ali na casa de um casal aqui dessa igreja que eu já conheço, vou lá visitar os irmãos até a hora do culto. Na casa daquele casal, a coisa estava feia. Marido e a mulher não bate boca e quebra prato, e quebra bem para lá, quebra, cai o pau, quebrando lá de porrada, e o pastor não sabia de nada. Oi, irmão fulano, tá? E quando ouviram, a mulher, o pastor, olharam pelo portilhozinho. Ele calmou a briga. Oi, pastor. Abriu a janelinha. O pastor só fez uma pergunta: oi, irmão, Jesus está aí? Pastor, entra aí, pastor, chega aqui, pastor. O pastor chegou e eles abriram o coração, porque, irmãos, como um casal de crentes, o testemunho não provou ali que Jesus estava naquele convívio do lar, não. O mundo está em todo momento nos observando, e as pessoas, irmãos, elas precisam ver em nós a diferença que faz ter Jesus Cristo como Salvador pessoal. E nós precisamos lembrar que, já que nós temos uma nova vida que é Cristo, logo somos uma nova criatura, então temos uma nova mentalidade, então temos que ter novas atitudes, amém ou não? Novas atitudes. É um novo falar. Depois que eu me converti a Cristo, comecei a meditar na palavra e estou crescendo na fé. É um novo vestir, é um novo andar.
As amizades tendem a mudar também, até porque muitas, quando sabem que alguém se converteu, fulano agora é da lei dos crentes, estou fora, não tem problema. Deus vai te dar irmãos em Cristo que vão ser seus amigos. E na verdade, olha, vou dizer, como é bom pertencer à família de Deus. Boa parte aqui a gente nem se conhece, mas a gente se dá tão bem por causa de Cristo, não é, irmãos? Desde terça-feira que a gente viaja, estamos na casa da irmã Cléria ali. Antes se não fosse por causa de Cristo, irmã Cléria talvez nem teria nos conhecido e nos recebido em casa. Demos uma baixa no armário dela, mas Deus vai recuperar tudo esses dias. Mas tudo isso, irmãos, por causa da nossa família de Deus. E é tão bom pertencer à família de Deus, e como família de Deus, nós temos essa responsabilidade de brilhar. Tudo se fez novo. Não podemos ser mais como anteriormente. Estávamos mortos, e a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1: e Ele nos deu vida, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Querido amigo, Jesus quer te dar vida eterna hoje. Abre o seu coração. Mas pastor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, é bem fácil. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, a saber, o versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo 13 ainda diz: porque todo aquele, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio no nosso modo de ver, pode ser bonito, pode ser alto, pode ser baixo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, será salvo. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode pensar, mas você não sabe da minha vida. Realmente nós não sabemos, mas Deus sabe. Mesmo assim, Deus quer te salvar. Ele quer lhe dar a vida eterna para que você tenha também paz com Deus. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 5:1 que, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E como é bom ter paz com Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não mudou e não vai mudar. E Paulo, encorajando aqueles irmãos, primeiro disse: olha, lembra, irmãos, Cristo é a nossa vida. Ele chega a dizer no capítulo 1 desta mesma carta: olha, há outros irmãos que, ao saber do nosso sofrimento, eles não estão fugindo, não, eles estão tendo mais ousadia para anunciar a palavra. Olha, irmãos, a minha vida é Cristo, ou morrendo ou vivendo, eu sou do Senhor, somos do Senhor, então vamos viver para o Senhor. Agora, irmãos, Paulo disse: é preciso portar-se conforme o Evangelho de Cristo. Se Ele agora é a minha vida, é Ele que diz como eu devo viver. E por último, nessa noite, para brilhar, irmãos, como astros resplandecentes no meio de uma geração que não é nada fácil, é preciso que, como crente em Jesus Cristo, nós entendamos que a igreja é um corpo. A igreja, em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 1, e vou pedir para que você se coloque em pé, até para ajudar esse sono que de repente pode estar chegando por aí. Vai embora. Efésios capítulo 1, por favor, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Obrigado, meus irmãos, podem se assentar. Esse é um dos textos que diz o que nós acabamos de afirmar, baseado na palavra de Deus. Há ainda filhos de Deus que esquecem que a igreja é um corpo, e é o corpo de Cristo que é o cabeça. E como corpo, irmãos,
a igreja é formada de membros. Este corpo é formado por membros. Capítulo 12, versículo 4 e 5 de Romanos nos diz isso. Individualmente falando, somos membros uns dos outros, mas todos os membros juntos formam o corpo de Cristo. E o que é que o corpo precisa fazer? Precisa estar obedecendo às coordenadas que vêm da cabeça, ou do cabeça, que é Cristo. A missão número 1 da igreja, é claro, além de adorar ao Senhor, é pregar, irmãos, o Evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, versículo 15, nós encontramos o texto dizendo: e disse-lhes, ide, Jesus falando, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E essa responsabilidade, irmãos, que é um privilégio, o Senhor deu à sua igreja. Só que a igreja não são as quatro paredes, o teto e o chão. A igreja são pessoas. As pessoas são membros, os que já são batizados e fazem parte ali da membresia. Juntos formamos o corpo de Cristo. E meus irmãos, para que o corpo funcione bem, é preciso que todos os membros do corpo estejam bem. É preciso que cada membro saiba, lembre que a sua atuação no corpo de Cristo é importante, é necessária, não é com o outro, é comigo, é conosco. Quando nós não lembramos disso, nós vamos deixando que outros membros se desgastem mais, é como que esses dois braços aqui. Esse que não quer fazer nada, ou está doente, não sei, alguma coisa acontece, então daqui vai trabalhar por dois, e pesado demais. Mas além desse braço aqui que não está lá tão legal, de repente agora é a perna direita. Como é que o corpo vai conseguir fazer bem o seu papel, se em particular cada membro não entender que somos todos corpo de Cristo? Todo membro do corpo de Cristo, meus irmãos, recebe graça de Deus ou capacitação de Deus para atuar no corpo. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos diz que o trabalho, que a responsabilidade de brilhar é da igreja no meio de uma geração corrompida. Mas a igreja vai brilhar para o mundo se cada membro em particular brilhar na sua vida cristã, brilhar na sua vida de oração a Deus. Nós infelizmente não oramos como precisamos orar mais, irmãos. Nós vamos brilhar como igreja se individualmente cada membro vai conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Eu me recordo de uma irmã que recém-chegada lá na igreja, a alegria dela porque estava aprendendo a palavra de Deus. E um dos dias a gente falando sobre o Espírito Santo, não é? Quando ela entendeu que o Espírito Santo de Deus não saía mais do crente, irmãos, que alegria. Pastor, então não sai, porque a Bíblia diz que ele habita em nós, amém, irmãos? Isso também é prova da segurança de salvação, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aquela irmã se alegrou tanto no Senhor. E é isso, irmãos, que acontece quando nós nos dedicamos a aprender mais do Senhor, a aprender mais da sua palavra. Como é que anda a sua vida de estudo da palavra de Deus? Estarmos juntos no templo, estudando a palavra de Deus, tudo isso fortalece a igreja, o corpo, fortalece cada membro em particular. Cada membro é chamado para operar no corpo. Qual é a sua ocupação na igreja que tem a responsabilidade de brilhar? Você tem atuado na sua igreja? Temos igrejas aqui representadas, querido irmão. Você tem atuado? Tem ocupado a sua posição de membro do corpo de Cristo na responsabilidade que o Senhor te colocou? Qual é o seu chamado? Quando falamos de chamado, geralmente o que vem logo à mente é missões, missionários ou pastor, mas
cada um tem a sua área de atuação no corpo de Cristo. E toda ela, meus irmãos, tem que cooperar na grande missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, na causa do Senhor, deve ser visando glorificar o nome do Senhor, mas alcançar as almas que ainda estão perdidas. E só hoje, irmãos, se a gente pudesse saber quantas pessoas já partiram sem Jesus Cristo, nós ficaríamos assustados. Como luz, nós precisamos testemunhar. E como igreja de Cristo, irmão, irmã, lembra que você, como membro dela, desse corpo, precisa atuar no lugar onde o Senhor te colocou. Quando a igreja brilha, ela leva esperança para o mundo. Quando a igreja brilha, ela leva alegria, irmãos, àqueles que estão tristes. Mas se nós não fizermos bem o nosso papel, além de entristecer o nosso Salvador, estaremos contribuindo, talvez indiretamente, para que mais e mais pessoas partam deste mundo sem conhecer Jesus Cristo como Salvador. Pregar o Evangelho a toda criatura foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus, que autorizou, irmãos, é uma mensagem autorizada. O dono da igreja nos autorizou a pregar este Evangelho. E pregar não somente falando, mas vivendo, porque na nossa vida nós podemos e devemos mostrar que nós somos do Senhor e o que o Senhor pode fazer na vida de todo aquele que receber a Cristo como Salvador. Que o Senhor nosso Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos ajude, irmãos, nos ajude a lembrar de que nós precisamos nos desprender de nós mesmos e realmente nos entregarmos completamente para o Senhor, sem reservas, sem entrega. Mas eu não sei o que vai acontecer. Confia em Deus, Deus vai conduzir. Lembra que nós precisamos nos portar conforme o Evangelho de Cristo. Lembra, entenda que a igreja é um corpo e o corpo precisa da atuação do membro. E como membro do corpo de Cristo, opere bem no lugar onde o Senhor te colocou. Seja qual for o seu serviço na causa do Senhor, opere. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim no capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que fazemos para o Senhor agrada ao Senhor ser feito com o nosso coração e vai nos proporcionar recompensas do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém é mais generoso do que Deus para nos abençoar ao trabalharmos para Ele. E é claro, irmãos, não devemos trabalhar interessados em, olha, eu vou trabalhar para ver. Não, pode trabalhar que Deus não vai se esquecer de te honrar. E se Ele não nos desse mais nada, só o fato de termos a salvação já estaria bom demais. Amém, meus irmãos? E o Senhor te abençoe. E se você nessa noite ainda não tem Cristo como sua vida, toma sua decisão, entrega a sua vida ao Senhor. Eu estarei orando e passando a palavra ao pastor John, que deve conduzir da forma como Deus lhe direcionou. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar pela bênção da salvação, pela bênção da tua palavra. Nós queremos te louvar porque o Senhor, usando o teu servo Paulo, escrevendo aos Filipenses e também trazendo para os nossos corações, ó Deus, a tua palavra bendita que nos faz lembrar da responsabilidade que temos de testemunhar do Senhor àqueles que ainda estão em trevas. E rogamos, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando e falando aos nossos corações, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pastor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Luiz, pregou a Bíblia, uma grande bênção.
Obrigado, pastor. Eu olho para o pessoal aqui hoje à noite, eu penso em duas pessoas, uma pessoa que não é salva e outra pessoa que é. E essa mensagem lida com essas duas pessoas. Em primeiro lugar, se você não tem Jesus, você é a pessoa que nós, que estamos em Cristo, queremos alcançar. Nós vemos você e observamos sua vida até um certo ponto, porque nós não podemos andar com você 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas nós percebemos que está faltando em você Deus. Você está perdido. Deus não preparou o inferno para os perdidos, Ele preparou para Satanás, para eternamente condenar Satanás e os anjos dele. Mas se você não é de Deus, sendo pecador, você é de Satanás e você vai lá também. E o foco dessa conferência é para a igreja ser uma luz para alcançar pessoas como você, como outras pessoas nos alcançaram. Eu conversei com a Regina hoje, ela veio cedo para nos ajudar, e ela falou como um irmão em Porto Velho ficava convidando ela para a igreja, convidando. Passou um bom tempo, acabou indo para a igreja, recebeu Jesus, foi salvo, agora serve na igreja. Alguém não desistiu. Então, se você não tem certeza da sua salvação, eu imploro você lidar com isso hoje à noite. Não sai desse lugar descrente, indo para o lugar de condenação, porque você endurece seu coração e não quer lidar com isso. Por favor. Muito mais importante para mim do que conversar com vocês sobre a minha cultura, a minha língua, a minha comida, minha família, o que eu gosto, não gosto, o que eu compro, não compro, é onde você vai passar a eternidade. Então, por favor, eu estou implorando, estou rogando você lidar com isso, se você não é salvo. E se você é salvo, se você realmente é de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, então eu estou falando aos irmãos aqui agora, olha o que a passagem está dizendo, olha o que Deus deu para o pastor Luiz passar para nós. Nós podemos ser usados por Deus como uma luz que brilha, mostrando o caminho que é Jesus, para os perdidos perceberem, peraí, eu não estou no caminho. Esse pessoal tem algo que eu não tenho. E a pessoa, vendo o pecado, fica desesperada, percebendo a convicção do Espírito Santo, não entendendo, mas percebendo, e essa pessoa fica curiosa e chega a um ponto de compreender: eu ando sem Deus, eu ando sem Jesus, eu ando sem salvação. E cada igreja nossa tem que compreender isso e viver isso. E o pastor Luiz, obrigado por ele, Deus trouxe ele para cá, mas essa é a ênfase que nós precisamos. Todas as igrejas de Rondônia, minha igreja aqui, nós precisamos disso. Então vou pedir que todo mundo baixe a cabeça, por favor, feche os olhos. Eu vou fazer umas perguntas nesse momento de apelo. E a primeira pergunta é o seguinte, eu digo de coração, ninguém vai chamar você para frente, você não vai ter que dar seu nome para nós. O alvo não é isso, o alvo é você conscientemente pensar sobre o que Deus está querendo te mostrar esta noite. Há alguém aqui esta noite que diz: pastor, eu ouvi a pregação, eu ouvi a passagem bíblica, mas dentro de mim eu não tenho aquela coisa que, sabe, o crente tem, o salvo tem, que é que eu sei que eu sou salvo, que eu sei que eu estou indo para o céu, que Jesus é meu salvador. Dentro de mim
Eu não tenho isso. Eu quero ir para o céu. Eu quero ver a minha família para toda a eternidade. E quero andar com Cristo na praça de ouro. Eu não quero ser condenado no meu pecado, mas eu sei que eu sou pecador, pastor. E eu confesso, eu não tenho certeza. Eu gostaria de conhecer Jesus, pastor, por favor, ore por mim. Se você gostaria que eu orasse por você, não vou chamar você para frente, mas você fala, pastor, eu não tenho certeza disso, dessa salvação. Pastor, ore por mim. Pode levantar sua mão bem rápido. Amém. Pode baixar. Mais alguém? Eu não tenho certeza da minha salvação. Alguém levanta bem alto, bem rápido, por favor. Segunda pergunta: quem aqui você frequenta uma igreja, mas Deus está tocando seu coração? Você precisa achar seu lugar na sua igreja local, tipo um lugar onde você vai servir, a coisa que Deus tem para você fazer. Somos membros uns dos outros e Deus nos dá dons para ajudar uns aos outros e se identificar, e nós precisamos compreender os dons e compreender a obra da igreja local e compreender que nós somos luz. Mas Deus tocou o seu coração, você fala, pastor, Deus está me mostrando, eu preciso achar meu lugar. O que é para eu fazer para servir na minha igreja local? Pode levantar sua mão rapidinho? Gostaria de orar por você. Amém. Pode baixar a mão. Mais alguém? Amém. Pode baixar. Mais alguém? Amém. Muito bem. Quem aqui diz, pastor, eu quero que o mundo veja Jesus em mim e na minha igreja. Eu quero isso, é meu desejo, mas eu acho que minha luz é meio fraca, é que eu escondo a minha fé, que eu fico fazendo tanta coisa com a minha vida, meu trabalho, etc., que o mundo não percebe Jesus em mim. Você fala, pastor, Deus está tocando meu coração. Eu preciso manifestar mais a presença de Jesus na minha vida. Ore por mim. Alguém assim hoje à noite vai levantar a mão? Amém, 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 amém. Como que nós vamos lidar com isso? Agora, nesse momento, nós vamos orar. Mas eu vou pedir que cada pessoa aqui que levantou a mão, que você aí na sua cadeira, por favor, que você leve especificamente isso para Jesus, por favor, exatamente o que você falou. Eu vou orar. Você fala, Deus, por favor, me ajude com isso. E fala especificamente, dá nome para ele se precisar, dá coisa, por favor, é isso, Deus, aqui. Eu aceito, eu me rendo, eu quero aceitar a tua vontade. Se você não tem certeza da salvação e gostaria que eu te ajudasse, é só conversar depois do culto e eu posso te mostrar na Bíblia o que é ser salvo, nascer de novo, como o pastor Luiz enfatizou. Pai, eu quero te agradecer pela boa atenção de todos aqui hoje à noite. Eu quero te agradecer pelos esforços do pastor Luiz para pregar aqui. Eu quero te agradecer pelas decisões que estão sendo feitas nesse momento. Eu oro que o Senhor ajude esses que não têm certeza da salvação. Eu oro por esses que dizem que querem achar seu lugar na igreja local, lugar de serviço. Eu acho que às vezes estamos perambulando na igreja em vez de procurando aquele lugar. Muitas vezes eu sei importante ir para o pastor, conversar com ele, falar, pastor, o que é que eu posso fazer no ministério para ajudar pessoas a conhecer Jesus? O que é que eu posso fazer? Também, Pai, simplesmente nós ficamos distraídos pelas coisas do mundo, talvez nem necessariamente coisas pecaminosas, mas acaba ocupando tanto o nosso tempo que a luz não brilhe e
O mundo não nos procura porque não vê Jesus tanto em nós. Nos perdoe, nos ajude e abençoe essas mensagens que serão pregadas durante essa conferência. Obrigado por nos dar um bom começo hoje à noite. Obrigado, Pai. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.